Graça e paz de Cristo, seja muito bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Nesse propósito, que foi dirigido pelo Espírito Santo, nós estamos meditando no livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem 150 salmos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 36. Mas, na verdade, o livro de Salmos não tem capítulos. Um livro tem capítulos quando ele é uma sequência. O capítulo seguinte tem uma relação direta com o capítulo anterior. E o capítulo anterior tem ligação com o posterior. Mas o livro de Salmos, ele não está dividido em capítulos. Cada salmo foi escrito individualmente por pelos salmistas que escreveram cada um dos momentos que eles passaram na vida. Então você tem vários tipos de salmos. Você tem salmos em que se questiona se Deus esqueceu do salmista. O Salmo 13 é um exemplo disso. Lá está escrito: Até quando, o Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Então, o Salmo 13 fala de um momento em que quem escreveu esse salmo estava se sentindo solitário. O Salmo 42 faz uma pergunta: Por que está abatida, ó minha alma? E a resposta é: Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, no Salmo 42, nós vemos que quem escreveu esse salmo estava num momento de abatimento, mas encontrou esperança no Senhor. Depois você tem salmos que falam a respeito da brevidade da vida, como o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, onde ele fala assim: A nossa vida é como um sopro. Nós vivemos em média 70 anos, e quando alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, a grande parte deles é de enfado e cansaço. E quando ele fala sobre a brevidade da vida, ele fala no versículo 12: Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. A brevidade da vida impõe, exige que eu e você sejamos muito sábios e inteligentes para administrar a nossa vida nessa terra para que seja uma vida que vale a pena. E você tem salmos que louvam ao Senhor, como por exemplo o Salmo 100, que fala assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e alegrai-vos nele. Você tem também salmos que falam a respeito de momentos de angústia, onde Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, como por exemplo o Salmo 46, que fala sobre isso. Tem salmos que nos dizem que o Senhor é o nosso amparo, como o Salmo 27, no versículo 10. Portanto, esses salmos que nós mencionamos aqui são alguns exemplos de como o livro dos Salmos tem uma riqueza de situações da vida que nos permitem ter um crescimento na nossa intimidade com Deus. E o Salmo 36, nós falamos salmo no singular 36, porque quando nos referimos a um salmo só, dizemos no singular, Salmo 36 ou Salmo de número 36, porque ele foi colocado na organização dos salmos na posição de número 36. Mas nunca mencione que salmos têm capítulo, porque não tem. Salmo, ele é individual e separado, cada um escrito por um autor e cada um falando do momento em que o autor que escreveu cada um dos salmos estava vivendo
e aprendendo na sua relação com Deus. Uma última informação aqui é que o livro de Salmos, no texto original, ele se chama Tehillim, que se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. O livro dos Salmos é muito usado para compor hinos, canções que louvam a Deus. E também é um livro muito rico em nos ensinar como orar. Quando estamos sentindo falta de alguma coisa, podemos orar o Salmo 23. Podemos ler o Salmo em primeira pessoa. Então eu posso ler: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós podemos orar o Salmo 91, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, se eu estou debaixo da sombra do Onipotente, eu estou protegido. Posso orar também o Salmo 121. Eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E, como nós falamos no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Essas palavras que foram escritas nos Salmos revelam para nós formas de orarmos e falarmos com Deus. Afirmando os Salmos, nós estamos ativando a fé em nós. Quando nós dizemos: quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, que é o Salmo 27, versículo 10. Eu estou dizendo: eu sei que o Senhor é o meu amparo, que se até os meus pais esquecerem de mim, o Senhor não me deixará só, mas Ele estará ao meu lado, Ele realmente me dará força e proteção. Portanto, o livro de Salmos é um livro bastante rico em situações da vida, em ensinar orações, em trazer canções para honrar e adorar a Deus. O Salmo de número 36 fala a respeito da prevaricação. E a prevaricação significa fazer algo errado de maneira intencional, de maneira deliberada. Então a pessoa sabe que é errado fazer alguma coisa e ela faz aquilo que é errado com interesses pessoais. Nós vemos aqui que esse é um dos temas do Salmo de número 36. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 4. Veja que ele fala assim, versículo 1: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, a prevaricação, o fazer a coisa errada de maneira intencional do ímpio fala no íntimo do seu coração. Ele está dizendo que o ímpio, quem é o ímpio? É o que é mau. O contrário de ímpio é pio, e pio é quem é bondoso, paciente, amoroso. O ímpio é o que é maldoso, impaciente, intolerante, que age com a maldade. Então, a prevaricação do ímpio, o agir de forma errada, de maneira intencional, de maneira proposital, de maneira a buscar o seu próprio interesse, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Ele pensa todo o tempo em fazer as coisas erradas. Não há temor de Deus perante os seus olhos. O temor de Deus significa o extremo respeito a Deus. Temor significa absoluto respeito a Deus. Então não há temor de Deus perante os seus olhos. Ele não pensa em honrar a Deus.
Versículo 2: Por quê? Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. Ele está dizendo, porque aos olhos do ímpio, ele acha que está tudo bem, ele se lisonjeia, ele elogia a si mesmo, dizendo que ele está fazendo a coisa certa, que ele está fazendo a coisa errada, mas que ele está se protegendo, ganhando vantagem e que aquilo é bom para ele, até que a sua iniquidade se mostre detestável, até que as pessoas descobrem o que o ímpio está fazendo e aí a sua iniquidade. Iniquidade significa injustiça, significa algo errado, até que a injustiça e as coisas erradas que ele faz se mostrem detestáveis, até que se mostre que é detestável. Versículo 3: As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Ele está dizendo que o ímpio pratica tanto a maldade, está tão acostumado a praticar a maldade que as palavras da boca dele são malícia, ou seja, agem para o mal, e engano, ou seja, trapaça, mentira, infidelidade, palavras com o objetivo de enganar os outros para levar uma vantagem. Ele deixou de entender o bem e deixou de fazer o bem. Quem não entende como praticar o bem também não faz o bem, porque se acostumou a praticar o mal. Versículo 4: Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom e não aborrece o mal. Esse é o ímpio, ele se coloca, ele fica pensando em coisas ruins e ele se coloca no caminho, ou seja, ele põe em ação a prática do mal e ele não aborrece o mal. Nesses 4 primeiros versículos do Salmo de número 36, nós podemos dizer que a prevaricação do ímpio está dentro do coração dele e a prevaricação atinge os seus olhos, no versículo 2, porque nos seus olhos ele se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. Ele acha que está fazendo a coisa correta e não se importa com o fato de estar na prevaricação. Depois afeta suas palavras, versículo 3, porque as palavras da sua boca são malícia e engano, e ele deixou de entender e de fazer o bem. E por número 3, ele maquina o mal na sua cama, ele tem pensamentos maus. E número 4, ele pratica o mal, põe-se em caminho que não é bom e não aborrece o mal. Põe-se em caminho que não é bom significa ele pratica o mal. Então nós temos aqui a prevaricação, que é fazer as coisas erradas, praticar a iniquidade, a injustiça de forma intencional, é algo que faz parte do ímpio. E isso atinge os seus olhos, como ele se vê como alguém que está correto, e até que se revele a sua iniquidade e se mostre detestável, atinge as suas palavras, o que fala a sua boca, né? Porque a pessoa perde o entendimento do que é o bem, perde o discernimento. Depois, 4, ela fica com os seus pensamentos maquinando o mal. E número 5, ela pratica o mal, ela se põe em caminho que não é bom, e ela não aborrece o mal. A segunda parte fala sobre o Senhor. Então nós vemos aqui no versículo 5 sobre o Senhor. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Então, quanto ao Senhor, o Senhor tem misericórdia e ele tem fidelidade. Misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. E cordes significa coração. Então, misericórdia significa que Deus recebe a nossa vida com a nossa miséria, com o coração dele. Então, a tua misericórdia, a bondade de Deus em nos abraçar com seu coração, mesmo com as nossas misérias, está nos céus. Já nos céus, Deus estende, ele manifesta a sua misericórdia. Ele olha para nós com as nossas misérias,
mas com o coração aberto para nos perdoar e nos receber. Então a tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Ele está dizendo que Deus é fiel e a fidelidade dele chega as mais excelsas nuvens, ou seja, a fidelidade de Deus é certa, ela é infinita, ela é ilimitada, ela é verdadeira. Deus é realmente fiel. Versículo 6: a tua justiça é como as grandes montanhas. Agora ele está falando a respeito da justiça de Deus. Deus é justo. Você pode passar por uma situação de injustiça, mas Deus é justo e a justiça dele é como as grandes montanhas. Grandes montanhas são difíceis e demoradas de se escalar. Assim também a justiça de Deus é muito alta e pode demorar algum tempo para chegar, mas ela vai chegar. Se você começa a subir uma grande montanha e você estiver com saúde, com os equipamentos certos e você não parar, você vai chegar lá. Assim também é a justiça de Deus. Se você continua firme, sempre caminhando com Deus, você vai chegar no topo. Você verá a justiça de Deus. Os teus juízos são um grande abismo. Ele está dizendo que os juízos de Deus são profundos. Eles são infinitos para baixo, porque o abismo fala de um lugar de baixo. Ele está dizendo os juízos, quem cair no juízo de Deus, porque fez algo, porque prevaricou, fez de maneira intencional o mal, ele vai cair, com certeza, em um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Então ele está dizendo que é Deus que dá vida para todos. Depois no 7, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Agora ele fala a respeito da benignidade, é a qualidade de fazer o bem. E ele fala no versículo 7, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. É precioso receber o bem, e Deus tem a benignidade, ele faz o bem. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Por isso os homens, quando estão passando por situações difíceis, lembram de Deus, porque eles lembram que Deus faz o bem. Mesmo um ateu, na hora da tribulação e da angústia, ele fala: Deus, se ele realmente existe, ele vai me ajudar. Versículo 8: eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Quem vai a Deus vai se fartar da gordura da casa de Deus. A gordura fala a respeito daquilo que é abençoado, e os farás beber da corrente das tuas delícias, ou seja, Deus tem o bem para quem o busca. Versículo 9: por quê? Porque em ti está o manancial da vida. Deus é a fonte das águas, o manancial das águas da vida. Na tua luz veremos a luz. Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Lá no Evangelho de João está escrito que Jesus é a luz do mundo. Ele veio para trazer a luz. Quando nós andamos na luz, que é Jesus, Jesus é a luz do mundo, ele veio para revelar o reino de Deus, nós veremos a luz. Versículo 10, ele estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Aqui no 10, ele faz um pedido, que Deus estenda o fazer o bem sobre os que te conhecem, sobre os que são dele, e a tua justiça sobre os retos de coração. Nessa parte do versículo 5 até o versículo 10, nós vemos, portanto, que o Senhor, ele é o dono da misericórdia e da fidelidade. Nós recebemos, quando estamos com Deus, o perdão dos nossos pecados, a misericórdia de Deus e a fidelidade dele. Quando você ora e fala com Deus, ele é fiel. Né? Aí depois no versículo 6 você vê que ele fala a respeito da justiça de Deus, que ela é como as grandes montanhas, que ela é certa.
Os juízos de Deus são um grande abismo. O Senhor é que conserva os homens e os animais. Então, o ponto número 3 fala sobre a justiça e os juízos de Deus. E o ponto número 4 é Ele que conserva a vida de todos. Aí depois, número 5, está no versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. É a benignidade de Deus. Deus, ele faz o bem para nós. E é por isso que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Aí depois, número 6. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Então, ele é o manancial da vida. 7. Na tua luz veremos a luz. Versículo 9, a parte final. Na tua luz veremos a luz. Então, ele é a nossa luz. E o pedido do versículo 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Então, nós temos aqui, na primeira parte desse salmo, a questão da prevaricação. A prevaricação, que é a vontade e a intenção de fazer algo errado de maneira consciente, atinge os olhos, a boca e as palavras, os pensamentos e as ações dos ímpios. E o Senhor, ele tem misericórdia, fidelidade, justiça, juízo, conservação dos homens e dos animais, benignidade e abundância, vamos dizer assim. Benignidade, versículo 7, proteção, a parte final do versículo 7. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Quando ele fala abrigar-se à sombra das tuas asas, está falando de proteção. Depois 8, fala de abundância, porque eles se fartarão da gordura da tua casa. Está falando a respeito de fartura, então fala sobre abundância de Deus. Abundância de coisas boas. E os farás beber da corrente das tuas delícias. Fala sobre abundância, porque em ti está o manancial da vida. Ele tem o manancial, ele é abundante, e ele tem abundância para nos dar. E ele é a luz, nós veremos a luz do mundo. Então ele faz um pedido: estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. E ele termina dizendo no versículo 11: não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. 12. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Então ele está dizendo: não venha sobre mim o pé dos soberbos. Os soberbos, os orgulhosos, os prepotentes, que eles não venham até mim, e que não me mova a mão dos ímpios, ou seja, que eu não seja guiado pela mão dos ímpios, porque os ímpios são os que praticam a prevaricação, que acaba atingindo os olhos, a forma como a pessoa enxerga o mundo, a boca, as palavras que eles falam, que são palavras que são do mal, e aquilo que eles praticam, aquilo que eles fazem. Então ele fala aqui no versículo 11: mais um pecado. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, que é o pecado da soberba, da arrogância, da prepotência, de achar que eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque não há Deus. Como disse aqui o versículo 1, veja a parte final do versículo 1, aqui no topo da tela. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Ou seja, eles não têm respeito e reverência a Deus. Eles pensam que eu faço o que eu quiser e não dá nada. Ninguém vai me julgar, ninguém vai me condenar e eu faço o que eu quero, mesmo que seja coisa errada. É isso que é prevaricação. Eles ficam assim. Mas Deus, ele tem misericórdia, ele recebe as pessoas com o coração dele, apesar das nossas misérias. Ele é fiel para nos abençoar. Ele é justo, versículo 6, e os juízos dele são profundos. Ele conserva os homens e os animais. Depois, no versículo 7, nós temos ele é benigno, ele é cheio de benignidade. Ainda no versículo 7, na parte final, você tem que ele é a proteção, porque
os homens se abrigam à sombra das suas asas. Depois, ele é abundante, porque ele fala de fartura da gordura e de beber da corrente das delícias de Deus, porque em ti está o manancial da vida. E por último, ele é a luz do mundo. Então, o salmista pede que ele estenda essa benignidade sobre os que conhecem a ele e a justiça dele sobre os retos de coração. E ele termina dizendo que também a prepotência, a arrogância, a soberba e o orgulho não venha sobre ele. Que o pé dos soberbos, ou seja, que as pessoas que são soberbas não se aproximem dele. Porque o soberbo, ele não liga para Deus. Ele fala: eu sei tudo, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero e Deus não tem nada a ver comigo. O salmista que pede que esse soberbo, que o pé dele não venha no meu caminho e não me mova a mão dos ímpios, ou seja, que os ímpios que praticam a prevaricação não consigam me influenciar, que eles não consigam me fazer me mexer para andar no caminho deles, andar com eles, fazer amizade com eles, andar no mesmo ambiente que eles. Que não me mova a mão dos ímpios. Por quê? Porque aonde está a mão dos ímpios, ali caem os obreiros da iniquidade. Obreiros são os que fazem obras. Então ali caem os que fazem obras da iniquidade, que fazem obras da prevaricação. É ali na mão dos ímpios, ali onde os ímpios estão colocando as suas mãos, liderando, comandando e fazendo o que querem. Ali onde está a mão dos ímpios, ali caem os obreiros da iniquidade. E eles cairão e não se poderão levantar. Só Deus pode levantar aqueles que são ímpios, que são prevaricadores. E ele levanta com a misericórdia dele. Apesar da miséria do ímpio, do pecador, do prevaricador, Deus ele tem misericórdia. Ele é fiel porque ele é fiel na palavra que ele disse que quer salvar a todos. Ele realiza justiça porque ele vinga e faz o mal receber o mal e o bondoso receber o bem. Os juízos dele são como um grande abismo. Ele que conserva os homens e os animais, quer dizer, ele que nos conserva no caminho dele. Quando somos tentados e falamos com ele, ele nos conserva. Depois ele manifesta a benignidade dele, a proteção dele, como diz o versículo 7, que os homens se abrigam à sombra das tuas asas. Ele nos traz abundância, porque ele é o manancial da vida, e ele nos traz a luz, porque ele é a luz do mundo. Você já recebeu a luz do mundo na sua vida? Jesus é a luz do mundo. Ele veio na terra para morrer por nós, e quando ele morreu, ele entregou o corpo dele por nossa vida, e o sangue que escorreu naquela cruz nos justifica dos pecados. Deus enviou Jesus para que fizesse essa obra para a salvação de toda a humanidade. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador recebe a salvação, o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. E terá o nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus, dos que aceitaram Jesus, dos que reconheceram seus pecados e pediram perdão e foram justificados. E você vai ter o Espírito Santo, que é a promessa que Jesus deixou em João, no capítulo 14 e no capítulo 16. Ele disse: eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo que vai morar em vocês, e ele vos ensinará todas as coisas. Então, quando você aceita Jesus, você recebe muitas bênçãos. Os seus pecados são perdoados. E quando os seus pecados são perdoados, a bênção número 2, você se torna amigo de Deus. A bênção número 3, você recebe o seu nome escrito no livro da vida. A bênção número 4, você recebe o Espírito Santo que começa a morar em você e começa a te ajudar e a te guiar no caminho certo. Então, e a bênção número 5, quando você morrer, você vai estar para sempre com Deus no céu. Bênção número 6,
Você vai viver aqui na terra, enquanto estiver aqui nessa terra, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, se você quer aceitar a Jesus, bênção número 7. Todas essas que nós lemos aqui, você recebe a misericórdia de Deus, você tem a fidelidade. Imagine você ter Deus como seu amigo fiel. Você recebe a justiça de Deus, Ele vai julgar a sua causa, a benignidade de Deus, você vai ter proteção à sombra das asas dele, como diz o verso 7. Você vai ser abundante, porque Deus é o manancial da vida, e você vai ter a luz do mundo. Todas essas bênçãos que nós lemos nesse salmo estarão sobre a sua vida. Então, se você quer aceitar a Jesus, faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu único Senhor. Então agora você deve orar a Ele e deve entrar em uma comunidade de fé ou em uma igreja onde você se sinta bem e buscar o batismo nas águas. Quando você se batiza nas águas, você está deixando os pecados lá, naquelas águas, e você sai lavado para uma nova vida com Jesus. Você pediu para escrever para ser salvo, que você aceitou Ele como seu Salvador. Então significa que os seus pecados foram perdoados, porque o sangue que Ele derramou te salva dos pecados. Você pediu para escrever o seu nome no céu no livro da vida, e o seu nome foi escrito lá agora. E você pediu para receber o Espírito Santo para te guiar nessa vida, até chegar na eternidade. E o Espírito Santo agora reside, mora em você. Quando você estiver fazendo algo errado ou for fazer algo errado, você vai sentir um peso, um aperto, uma falta de paz no seu coração. É o Espírito Santo te alertando e dizendo: Ei, você está no caminho errado. Ei, você está prevaricando. Fuja da prevaricação. Se você sabe que algo está errado e desonra a Deus, não faça mais. Peça perdão. Deus vai te aceitar com a misericórdia dele, pelo perdão que você recebeu pela morte de Jesus na cruz. Agora você deve se batizar nas águas, como nós já falamos, e depois que você for batizado nas águas, você deve participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma comunhão entre os irmãos, onde um pão é partido, que simboliza o corpo de Jesus, e onde um cálice com suco de uva é servido, que simboliza o sangue de Jesus. O corpo e o sangue de Jesus nos purificam do pecado. E lá em João, no capítulo 6, nos versículos 54 até o 57, Jesus disse: A minha carne é comida, é verdadeiramente comida, comida espiritual. E o meu sangue é verdadeiramente bebida, bebida espiritual. Quando você come do pão que foi consagrado, separado em oração a Deus, você está comendo o corpo de Jesus, então você está recebendo força espiritual para segui-lo. E quando você bebe do cálice, você está recebendo a purificação dos pecados. Quanto mais você participa da ceia, mais força espiritual você ganha e mais santificação, purificação dos pecados você ganha. Então, que você possa seguir no Senhor, se batizando nas águas, você que já aceitou Jesus, você que não aceitou, volte o vídeo, escute a oração novamente, aceite a Jesus, porque Jesus tem muitas bênçãos, todas as bênçãos que nós lemos aqui, do versículo 5 até o versículo 10. E ele tem essas bênçãos sobre todos os que aceitam a Jesus, e no final você herdará a vida eterna, estará para sempre com ele, para a glória do nome dele. Amém. Senhor, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua benignidade, pela tua proteção, pela tua abundância, porque o Senhor é a luz do mundo e o Senhor derrama essas bênçãos sobre as nossas vidas. Te pedimos agora que o Senhor nos livre do pé do ímpio, do soberbo, dos que são prevaricadores, dos que praticam a maldade. Com os seus olhos olham o mal,
com as suas palavras, usam a boca para ferir, machucar e desonrar as outras pessoas, e com os seus pensamentos na cama, eles ficam pensando como fazer o mal e se colocam no caminho para praticar o mal. Que esses prevaricadores estejam bem longe de nós e que nós estejamos protegidos, e a nossa família também, de todo o mal, e que venhamos a receber a salvação e o Teu Espírito Santo hoje, sempre, sempre. Amém e amém.